Na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Nós ainda vamos continuar hoje desenvolvendo o tema da predestinação. Hoje nós vamos continuar falando sobre predestinação versus falsos livre-arbítrio, parte 2. A parte 1 foi domingo. E diz assim a palavra maravilhosa da graça de Deus: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, diga para sempre, quantos estão sendo santificados. Vamos orar ao nosso Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Senhor de toda a glória, nós graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa noite de domingo, enquanto muitos estão em casa, assistindo televisão, acompanhando futebol, muitos retornando das praias, das fazendas, do lazer. Nós estamos aqui para nos alimentarmos da tua palavra. Nós estamos aqui para louvar e glorificar o teu santo nome, para ouvir a tua voz, para nos prepararmos para mais uma semana de grandes vitórias, de grandes realizações, de grandes conquistas, em nome do Senhor Jesus. E para isto, ó Deus, é necessário que o teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a verdade da tua palavra, os mistérios que permaneceram ocultos em Deus desde os séculos e das gerações passadas, mas que aprove ao Senhor revelar à tua igreja nesses últimos tempos. Nesta hora nós ativamos a mente de Cristo no teu povo e rechaçamos pela fé toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento destas verdades. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, eu tenho dito reiteradas vezes que Deus está preparando um povo no mundo inteiro, um povo que não tem compromisso com nenhum sistema religioso, um povo que não tem rabo de palha, desculpe a expressão acadêmica, um povo que não está preso, não está submetido aos caprichos dos homens, mas um povo que terá um compromisso exclusivamente com a verdade da Bíblia, exclusivamente com Deus. É o povo da graça de Deus. E este povo da graça de Deus, ele tem e terá como característica principal o conhecimento pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo que é mestre na palavra. Eu tenho dito que esta igreja aqui é uma igreja de mestres. As pessoas vêm e quando elas congregam aqui, com 30 dias, 60 dias, elas já aprendem mais do que em 20, 30, 50 anos de qualquer uma outra denominação que haja nesta terra. Porque elas passam a ter a revelação de Deus através da sua palavra. Então nós temos falado nesses últimos domingos acerca da predestinação. Nós falamos domingo passado sobre a predestinação e o falso livre-arbítrio, porque a maneira que o diabo encontrou para contradizer Deus, para contradizer a verdade da Bíblia, qual foi? Criar dentro da igreja de Jesus uma falsa doutrina, um falso ensinamento chamado livre-arbítrio. Quando diz que o homem tem livre-arbítrio, que o homem tem o poder
nas suas mãos de decidir se ele quer ser salvo ou se ele quer ser condenado. Porque é exatamente isto que o sistema religioso ensina, que o homem é que decide. Mas isso não é verdade, o homem não decide. A decisão da nossa vida está absolutamente nas mãos de Deus. A Bíblia diz que aqueles a quem Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas Satanás, através dos seus ministros, aqueles que a Bíblia chama de falsos profetas, de joio, de filhos malditos, homem da iniquidade, filho da perdição, ele não se cansa nessa sua luta, desenfreada e diária, de tentar encobrir a verdade de Deus, porque quando a verdade de Deus é encoberta, a tendência do povo de Deus qual é? Andar pelo caminho da mentira. E quando ele semeia a mentira, ele o faz para gerar dentro da igreja de Jesus a apostasia. Apostasia no texto grego original é apostatare. Apostatare significa se desviar do alvo, se desviar do caminho, se desviar das verdades de Deus. E obviamente, passar a andar nas mentiras de Satanás. Então ele usa muitas passagens bíblicas para tentar contradizer a verdade da predestinação. E é este o assunto que nós vamos tratar nessa noite, para que você tenha um conhecimento profundo deste assunto. E ele sempre procura contradizer Deus, levantando a hipótese de que é possível um filho de Deus perder a sua salvação. Mas isso não é verdade. A salvação é imperdível. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Ele disse: das minhas mãos ninguém os arrebatará. Quem é o homem para dizer o contrário disso aqui? Quem é o homem para criar situações, lógica, vãs filosofias, e dizer que é possível, uma vez nas mãos de Jesus, alguma coisa te tirar das mãos dele? Está chamando Deus de mentiroso. Então, finalmente, perde-se ou não se perde a salvação? Vamos começar, vamos começar vendo em João, capítulo 8, livro de João, capítulo 8, versículo 35. O Senhor Jesus disse: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Veja, a Bíblia, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, ela separa de uma maneira maravilhosa as duas descendências que há neste mundo. Há neste mundo duas sementes. Há o trigo, mas há também o joio. Há as ovelhas, mas há também os cabritos. Há os vasos de honra, mas há também os vasos de desonra. Há os filhos de Deus, mas há também os filhos do diabo. Então veja bem, Jesus disse assim: o filho, olha que coisa, o filho permanece na casa, a casa e a igreja, para sempre. Então quem é filho de Deus nunca pode sair da igreja. Nunca, absolutamente não. O escravo, quem é o escravo? Filho do diabo, a semente maligna, o filho da perdição. Este, ele diz, olha, não permanece para sempre. Ele às vezes até vem à igreja, permanece algum tempo, canta, bate palma, dá um dízimozinho, uma ofertazinha, está em busca de uma solução qualquer para a sua vida. Normalmente ele vem quando está passando por crise, por necessidade, mas chega uma hora que ele se vai. E João disse: eles se foram porque não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Agora veja bem, quando ele diz que fica para sempre na casa, quando eu digo para você que um filho de Deus não pode sair da igreja, eu não estou dizendo sair de uma denominação. Ele não pode sair desse contexto de vida espiritual. Quem é filho de Deus, irmãos, mesmo quando ele se desvia por um problema qualquer, nós temos hoje no Brasil 16 milhões de crentes desviados, mas ele permanece fiel a Deus. Ele não
macula a sua vida espiritual, ele não profana os valores espirituais que Deus lhe concedeu. Então não é o fato de sair ou não sair de uma denominação, de um templo. Ele não sai da igreja, ele não sai do contexto de igreja, ele permanece para sempre. E chega um dia que mesmo aquele que se desviou, Deus o traz de volta e o reconcilia. O filho pródigo sempre tem que voltar à casa do pai. Agora, em 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, veja o que diz a palavra. Capítulo 1, versículo 8. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus te confirma até o fim. Uma vez que Deus te traz, nós estávamos como ovelhas desgarradas, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos por caminhos escuros e escusos, alguns na idolatria, outros na bruxaria, outros vivíamos uma vida de libertinagem, outros enveredou pelos caminhos dos vícios, das drogas, não importa. Mas por ser uma ovelha de Jesus, no dia de Deus, no tempo de Deus, Deus te traz para a casa dele. E uma vez em Deus, ele te confirmará até o fim. Até o fim, até o dia da vinda de Jesus, tu não podes mais sair das mãos de Deus. Ele disse: Pai, daqueles que me destes, nenhum se perdeu. Guardei-os em teu nome que me deste. Nenhum pôde se perder, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, só se perde quem é filho da perdição. Quem é filho de Deus, Deus o confirma até o fim. Amém? Você crê nesta palavra? Veja, uma vez em Deus, nada te pode separar do amor de Deus. Então eu estou mostrando nesses 3 versículos iniciais, estou fazendo o preâmbulo desta mensagem, para que tu saibas que a tua salvação é eterna, não se perde. Quando nós falamos de vida espiritual, quando nós falamos de vida eterna, nós não estamos falando de coisas frágeis, nós não estamos falando de coisa que você tem hoje, amanhã não tem mais, por algum motivo pode se perder. Não, eterna significa para sempre, sem fim, ilimitada. E ele disse: eu vos dou a vida eterna. Agora, como é que faz o mistério da iniquidade que já opera? Como é que procedem os falsos profetas? Como é que age o filho da perdição, o anticristo, a besta, para contradizer Deus? Eles usam versículos da Bíblia, isolados do contexto, que mal interpretados, dá a sensação de que você pode estar nas mãos de Jesus hoje e amanhã está nas mãos do diabo. Que hoje você pode estar no céu, amanhã ser lançado dentro do inferno. Mas que não é uma verdade isso. E por isso eu digo para você, irmão, quanto é importante esta igreja aqui. O quanto essa igreja é importante para a tua vida. Porque em 2 de Timóteo, você vai entender por que essa igreja é importante. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo São Paulo disse assim a Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta recomendação, esta exortação serve para todos nós hoje. Irmãos, você tem que ser uma pessoa de vida íntegra diante de Deus, vida limpa, vida reta, fiel à palavra, mas principalmente você tem que manejar bem a palavra da verdade, manejar bem a Bíblia. Porque se você não manejar bem a Bíblia, mais cedo ou mais tarde você vai acabar se tornando vítima dos falsos profetas. Jesus disse: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e eles operam sinais, prodígios, maravilha, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Quando é que um eleito de Deus pode ser enganado? Quando ele não maneja bem a palavra da verdade. Não maneja bem, é seduzido, é enganado.
Então, esta igreja, volto a repetir, é uma igreja de mestres, é uma igreja de pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Então vamos começar estudando alguns textos, alguns versículos que a raça de víboras usa para contradizer a verdade de Deus, a verdade da predestinação. Vamos começar em Mateus, livro de Mateus. Vamos lá para o início, no capítulo 7. Mateus 7, versículo 21 a 23. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: está vendo aqui? Você está vendo que não é por predestinação? É nem todo que diz Senhor, Senhor entrará. Veja, há a possibilidade de alguém ser de Deus e não entrar no reino de Deus. Está vendo aqui como a salvação se perde? Calma, isso não é verdade. Vamos continuar lendo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, Jesus está aqui se referindo aos filhos da perdição. Jesus está se referindo aqui a um contexto dos falsos profetas. Você tem que entender o contexto, e o contexto começa no versículo 15, quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em quê? Ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então ele começa a desenvolver, e chega uma hora aqui que ele diz: olha, nem todo que me diz, porque os falsos profetas, eles usam o nome de Jesus, eles usam Bíblia, eles profetizam em nome de Jesus, são profecias falsas, é bem verdade. Eles expelem demônio, eles fazem muitos milagres. Mas Paulo disse o quê? Que o homem da iniquidade, ele se manifestaria segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígio da mentira. Então Jesus diz: quando esta turma chegar, no dia que ele voltar, ele disse: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós mandamos o povo colocar copo com água na frente do rádio, em teu nome nós fizemos corrente, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ele não está falando aqui para os filhos de Deus, porque ele conhece os filhos, irmão. Os filhos são conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Venha comigo ao livro de João, para eu te mostrar esta verdade. Vai marcando na tua Bíblia, depois adquira a fita. Olha, você tem que aprender bastante tudo que eu vou te mostrar nessa noite, irmão, para quando você falar essas verdades aí fora, você saber como contestar esses argumentos falsos de Satanás. Então João capítulo 10, versículo 27. Jesus diz assim: as minhas ovelhas, olha, as deles que pertencem a ele, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pergunto: segue ou não segue? Segue. Quer dizer que não tem livre-arbítrio, tem que seguir mesmo. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que ele disse: eu as conheço. Como é que ele se dirigiu aos falsos profetas? Nunca vos conheci. Veja quem é dele, quem pertence a ele, quem é a ovelha dele. Ele diz: eu as conheço. Paulo escreveu aos Romanos, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, e ele disse: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja, Deus te conheceu de antemão. Deus te conhece, meu irmão. Mesmo quando você estava perdido lá fora no mundo, mesmo quando você estava andando em caminhos de morte, mas Deus já te conhecia. O teu nome já estava inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Mas ele disse que naquele tempo, os que não estiverem inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, não terão direito de entrar na vida eterna. Então Deus te conhece, amém? Voltando para o livro de Mateus, capítulo 12, outro texto muito usado
pelos inimigos de Deus para contradizer a verdade da Bíblia. Mateus 12, versículo 43 em diante. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Normalmente os pregadores só leem até aqui. Para exatamente aqui. Está vendo? Cuidado, irmão. Cuidado que o diabo pode voltar com mais 7. E o teu estado será pior do que o primeiro. E ele vai te levar para o inferno. Não vai levar para inferno nenhum, meu irmão. O Senhor disse: das minhas mãos ninguém os arrebatará. Eles se esquecem de ler a última frase. O Senhor Jesus disse: assim também acontecerá a esta geração perversa. Ele estava mais uma vez falando, se dirigindo aos filhos do diabo, aos filhos da perdição. Ele disse: olha, assim também vai acontecer essa geração perversa. Ou seja, o último estado dele será pior do que o primeiro. Nós não somos geração perversa. Ou você é geração perversa? Não. O que nós somos então? Vamos mostrar em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vou te mostrar agora o que você é, como é que Deus te trata. Capítulo 2, versículo 9 diz assim a palavra: vós, porém, sois raça eleita, aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, tu és propriedade exclusiva de Deus. Ainda que o diabo existisse hoje nos ares, porque ele hoje não está mais nos ares. Jesus na cruz do Calvário amarrou os demônios em algemas eternas. Ele despojou principados e potestades. Hoje ele só pode agir através de pessoas, demônios em forma de homem, demônios que assumiram a forma humana. Mas ainda que ele existisse nos ares, eles não poderiam mais tocar em você, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Então nós não somos geração perversa, nós somos raça eleita. Olha, em Filipenses, vamos ver o que diz a epístola de Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quer dizer que há nesse mundo uma geração pervertida e corrupta. Quem é esta geração pervertida e corrupta? Os filhos do diabo. Onde Paulo diz em Efésios: outrora nós andamos no meio deles, mas nunca fomos deles, sempre fomos geração de Deus, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Veja, então Deus não está se referindo, Jesus não estava se referindo aos filhos dele, ele estava se referindo aos filhos das trevas. Vamos voltar para o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, eu estou te mostrando passagens bíblicas que vão ser usadas muito quando você falar essas verdades de Deus para contradizer a verdade. E você tem que conhecer, você tem que manejar bem isso que eu estou te mostrando hoje, para que tu sejas, de fato e de verdade, um defensor das verdades sagradas. Então Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo aí, pastor Carlos Magno? Olha, está vendo como a sua predestinação não é certo? É aquele que perseverar, pastor. Não tem esse negócio de predestinação não, pastor Carlos Magno. Se o homem não perseverar, ele não será salvo. Irmãos, ninguém é salvo por perseverar. A salvação não está condicionada a perseverança nenhuma. Ninguém pode dizer: não, eu sou salvo porque eu perseverei, porque eu vou perseverar. Não, isso aqui está falando da grande tribulação. Jesus está falando aqui dos princípios das dores. Ele está falando de tudo que acontecerá na grande tribulação. E ele diz: aquele que perseverar, aquele que se manter fiel, será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação.
será salvo de todas as consequências que advirão de ruim na grande tribulação. Não está falando aqui de vida eterna. Veja Efésios capítulo 2. Eu rebato, meu irmão, esses argumentos com Bíblia na mão. Aqui não tem essa conversa fiada de vãs filosofia, não. Aqui tem que conhecer Bíblia para contestar Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela perseverança sois salvos. É isso que está na Bíblia. Pela graça sois salvos. Diga, é por graça. Não é por perseverança, meu irmão, é por graça. Então, a salvação para a vida eterna, Deus nos outorgou por absoluta graça dele. Não dependeu das nossas obras, não dependeu de jejum, não dependeu de oração. Aqueles que Deus predestinou, ele predestinou para a salvação. São salvos por graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja, não vem do homem, não depende de nada que o homem faça, não de obras, para que ninguém se glorie. Você vê como é que é fácil conhecer na Bíblia, contestar os falsos argumentos do diabo. Mateus capítulo 25, voltando para o livro de Mateus. Olha, o livro de Mateus é muito usado, viu, por essa gente, por isso que eu estou batendo nesse livro. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra, ide antes ao que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mais uma vez a expressão, olha, não vos conheço. Isso aqui é uma parábola. Essas 10 virgens, as prudentes e as nécias, elas simbolizam a igreja, representam as igrejas de Deus e as igrejas do diabo, as falsas igrejas, aquela que Apocalipse diz, sinagoga de Satanás, morada de demônios. E veja você, meu irmão, que quando chega o dia que o noivo vem, a vinda de Jesus, as nécias vão dizer: Senhor, abre a porta. Não as conheço, não vos conheço, não conheço vocês, não tenho nenhum conhecimento com vocês. Pastor, o que significa aí essas lâmpadas? É porque as virgens são igrejas, né? Lâmpada significa o que? Luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A igreja tem que ser a luz do mundo. O que significa este azeite que faz a lâmpada iluminar? É o Espírito Santo. As virgens prudentes, as igrejas de Deus, elas têm azeite, elas têm o Espírito Santo, elas são luz para este mundo. As virgens nécias, as igrejas do mal, as falsas igrejas, não têm o Espírito de Deus, elas não iluminam nada, são enganadoras. Então veja, não vos conheço. Veja, eu vou te mostrar como é que Deus conhece os seus filhos. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Na Bíblia do altar, esta Bíblia grande, está na página 954. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, aleluia, tu és meu.
Olha, irmão, Deus chama os seus filhos pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Tu não és um número de uma carteira de identidade, nem de um cartão de CPF. Tu és filho amado de Deus. Deus te chama pelo teu nome. Ele te conhece, ele diz: eu te remi, tu és meu, tu és propriedade exclusiva, tu és meu filho. Amém? E os do diabo? Não os conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pastor, quer dizer que aquele azeite lá é o Espírito Santo? Exatamente isso. Veja no livro de Tito, lá chegando em Hebreus, Tito capítulo 3, versículo 5 e 6. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Veja, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou, olha, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a nossa lâmpada, a nossa candeia, a igreja de Jesus, ela está cheia de óleo, ela está cheia do Espírito Santo, que Deus derramou ricamente, e ela é luz para esta terra. Amém? Apocalipse capítulo 22, o último livro da Bíblia. Mas esse pastor, tudo ele mostra na Bíblia, né? Ele deixa os falsos profetas numa situação muito difícil, muito desagradável. Não pode ser desta forma. Tudo dele é com Bíblia na mão. Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Outro versículo que eles usam para contradizer a verdade de Deus, para colocar medo no povo de Deus, para deixar o povo de Deus debaixo de ameaça. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está vendo aí, pastor? Veja, Deus tira a sua parte da árvore da vida, lança no inferno. Não, Deus não está falando aqui de inferno. Deus não está falando aqui que tira a salvação. Ele está falando que tira a sua parte da árvore da vida. O que é tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que já se escrito neste livro? O que significa isto? O versículo 12 responde. O problema é que eles separam o versículo, irmão, fogem do contexto e criam um pretexto. Veja o que é que diz o versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo o quê? Segundo as suas obras. Então, tirar a parte da árvore da vida é você não ter direito de receber o galardão de Deus, o galardão que todos nós receberemos pelas obras praticadas. Então Deus tira o galardão, mas Deus não tira o teu nome do livro da vida. Ele disse: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Jamais. Então está falando aqui de galardão, de recompensa de Deus, não está falando de vida eterna. Apocalipse capítulo 3. Você vê como é bom manejar bem a palavra, né, irmão? Se não maneja, pega esses versículos e as pessoas começam a tremer de medo, e eles começam a criar falsas doutrinas, e começam a induzir o povo de Deus a uma vida de escravidão. Olha, se você cortar o cabelo, vai para o inferno. Olha, está aqui escrito, já te mostrei, viu? Olha, se pintar a unha, o Espírito Santo já saiu de você há muito tempo. Se for à praia, coitado, já está fritado no azeite de Satanás. Diz que as pessoas são fritadas, Ivonete, no azeite, igual a acarajé, tudo fritinha, sabe? Bem, Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Não, 3:5, né? Eu falei? Apocalipse 3:5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está vendo aí, pastor? É o vencedor. Se não vencer, ó, se não lutar, se não obedecer às doutrinas da igreja,
Se for à praia, dá até uma tremida aqui na garganta no gogó essa gente, né? Olha, o nome arriscado do livro da vida, tem que ser vencedor. Irmãos, a salvação é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quem são esses vencedores aqui? Quem é este vencedor que ele está falando aqui? Ele está afirmando, olha, o vencedor será assim. Ele está dizendo como é que serão os vencedores: vestido de vestiduras brancas, né? Um povo fiel a Deus. Ele disse: o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica, o vencedor fica. O vencedor tem uma vida reta, o vencedor é fiel à palavra, o vencedor não retrocede para a perdição. Então quem são os vencedores, pastor? Vou te mostrar em Romanos capítulo 8, versículo 37. Olha, isso vai te dar uma segurança, meu irmão. Isso faz um bem tão grande para a tua vida espiritual. Diz assim a palavra do apóstolo São Paulo: em todas estas coisas, porém, leia comigo, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Diga para o teu irmão do lado: tu és mais do que vencedor, meu irmão. Diga: tu és mais do que vencedor. Mas vamos ler o final, versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o chefe da convenção das igrejas, nem o presidente do concílio, nem o pastor que é mau e rasga o cartão de membro e suspende a pessoa 90 dias, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada pode te separar do amor de Deus, meu irmão. Nada. Então, quando alguém vier de lá dizendo que você pode perder a tua salvação, diga: arreda, Satanás. Sai, falso profeta, filho da perdição, homem da iniquidade, besta, anticristo. Então, quem são esses vencedores? Somos nós, os eleitos, aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus conheceu de antemão. Nós somos mais do que vencedores. Diga: eu sou mais do que vencedor. Agora volte para Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Jesus disse assim à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quer dizer que há pessoas que nem são quentes nem são frio. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja, o que significa isto aqui, irmãos? Ele está vendo? Olha, se você for morno, cuidado, irmão. Se você amornar na tua fé, é assim que eles dizem: cuidado, irmão, o irmão está esfriando. Olha que o Senhor vomita, joga no inferno. Não. O que significa isso aqui? Nem és frio nem quente. Quem é o quente? É a pessoa que vive debaixo da graça de Deus. É aquele que crê na palavra predestinada de sabedoria. É aquele que é fiel à nova aliança, ao novo pacto de melhores e superiores promessas. Quem é o frio? É o crente da lei. É aquele que vive ainda debaixo dos rudimentos, ainda debaixo da lei de Moisés, ainda debaixo dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, uma coisa você tem que entender: todos os crentes, todos os filhos de Deus em toda a face da terra, eles têm que estar debaixo de um pacto, ou debaixo da lei, ou debaixo da graça de Deus. Se não estiver, o Senhor disse o quê? Vomitar-te-ei da minha boca. Quem são aqueles que nem ficam debaixo da lei, nem ficam debaixo da graça? São os filhos do diabo, são os ímpios, são aqueles que Judas disse fazem libertinagem com a graça de Deus. São aqueles que Davi disse nascem e desde o ventre já se desviam proferindo mentiras. Veja, corrente de libertação é da lei ou é da graça? É da lei ou é da graça? É do diabo, meu irmão. Que lei e graça? Onde é que tem corrente na Bíblia? É do diabo. Veja, essa mistura que ele disse é morno, e saiu o vomito da minha boca.
Quem é que pratica essas misturas aí? Os ímpios, que fazem libertinagem. Idolatria é da lei ou é da graça? É do diabo. Espiritismo é da lei ou é da graça? Do diabo. Mas tem gente que não, espiritismo cristão. Não, eu creio muito em Deus, creio muito em Jesus, mas através da doutrina espírita. Compreende? Senhor, estou vomitando você da minha boca. Você é filho do diabo. Mastiguei você, senti um gosto amargo. Olha, tremendo. Ele vomita, meu irmão. Vomitar-te-ei, não vos conheço. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Está vendo, pastor? Está vendo aí? Se a pessoa abandonar o primeiro amor, olha, Deus vai lançar no inferno. Irmão, Deus não está falando aqui de salvação. Ele está falando, eu venho contra ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Primeiro que ele está escrevendo para uma igreja, está se referindo à igreja de Éfeso, está escrevendo ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Ele está tratando aqui de uma igreja. Ele está dizendo, abandonaste o teu primeiro amor. Primeira pergunta, o que é o primeiro amor? O primeiro amor, meu irmão, é a vida de fé. É você viver por fé, aquela fé que é dom do Espírito Santo. É quando você inicia a tua vida espiritual. Todo mundo inicia a sua vida espiritual por fé. Somente por fé. Somente crendo naquilo que está escrito e ponto final. Então Deus derrama o primeiro amor, que é o dom da fé, que é o dom do Espírito Santo, quando Ele nos batiza, quando Ele nos sela com o Espírito Santo. Vou te mostrar isso para você compreender. Em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando Deus te outorgou o Espírito Santo, no dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e você creu, o que é que Paulo disse aos Efésios? Foste selado com o Santo Espírito. Foi nesta hora aqui que o amor de Deus foi derramado em você, foi derramado nos nossos corações. Mas ele disse, lá em Apocalipse 2,4, volte para lá para você conferir o texto direitinho, para você não ter dúvidas, para você ter tranquilidade. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Veja, ele não falou de onde pecaste, de onde caíste. Ele se arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que primeiras obras? As obras da fé. Tiago disse, a fé sem obras é morta. Não é obras da lei, são atitudes de fé. E aquela pessoa que vive por fé, ela crê no que está escrito, ela acredita na promessa. Então, quando uma pessoa abandona o primeiro amor, quando é que é? Quando ela cai. Cai da onde, pastor? Da graça para a lei. Ela deixa de viver por fé para viver por obras. Veja isso em Gálatas, para você não pensar que isso aqui é vã filosofia. Isso é verdade da Bíblia. Gálatas capítulo 3. Esta foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Esta igreja passou por essa situação. Paulo havia pregado a graça de Deus, eles creram, eles passaram a viver por fé, eles diziam, nós somos mais do que vencedores, eu sou um abençoado, o meu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode mais apagar. Olha, era uma igreja tremenda. Mas aí vieram os da parte do judaísmo e perverteram esta igreja, trouxeram falsas doutrinas e fizeram com que esta igreja decaísse da graça para a lei. Então ele diz assim, capítulo 3 de Gálatas: ó Gálatas insensatos. Olha, Paulo já começa chamando os irmãos da Galácia de insensatos. Veja que é possível uma pessoa ser crente, estar dentro de uma igreja e ser um insensato, viver uma vida de insensatez.
Quem vos fascinou a vós outros? Esta palavra fascínio no grego é anoeto, é feitiço. Paulo estava dizendo: quem vos enfeitiçou? Quem é que enfeitiçou vocês? Quem é que seduziu? Quem é que hipnotizou vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo disse: olha, vocês receberam o Espírito Santo foi quando vocês ouviram a palavra ou quando vocês começaram a fazer obras, a fazer jejum, a fazer vigília, a pagar preço? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, uma pessoa que começou uma vida por fé e de repente começa a voltar para as obras da lei. As obras da lei são obras da carne. Pessoa querer ficar 12 horas de joelho no chão, não, tem que fazer calo de bode no joelho, irmão, senão não pode, senão Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Não, tem que oferecer uma fome para Deus. Se você não ficar de jejum, olha, Deus não será favorável a você. Não, você tem que acordar todas as madrugadas, buscar o Senhor de madrugada, tem que subir monte, descer monte. Obras da carne. No versículo 4 ele disse: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo disse: olha, este que opera milagre no meio de vocês, este que cura, este que opera prodígio, este que transforma vossas vidas, este que concede o Espírito Santo, ele o faz mediante a pregação da fé, e você crê e o milagre acontece, você chama a existência, ou é pelas obras da lei? Paulo estava aqui simplesmente perplexo, irmão. Paulo está virado com essa situação que aconteceu na Galácia. Então, toda pessoa que abandona a graça de Deus e volta para a lei, abandonou o primeiro amor. E por isso você vê que hoje a igreja de Jesus, na sua quase que totalidade no mundo inteiro, está anoeto, está enfeitiçada, está decaída, abandonou o primeiro amor, deixou de viver por fé para viver por obras. Isso é no mundo inteiro, no mundo todo. Agora no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra predestinada de sabedoria: assim, pois, amados meus. Como é que Deus trata os seus filhos, né, irmão? Amados meus. Você sabe como é que os filhos do diabo tratam as pessoas? Sabe? Meu amigo, minha amiga. Olha a expressão da Bíblia: amados meus, amados de Deus, amados do Senhor, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está vendo aí, pastor? Agora nós te pegamos, viu? Está vendo que tem que desenvolver a salvação? É o homem que desenvolve a salvação, pastor. Se ele não desenvolver, ele não será salvo. Calma. A Bíblia está dizendo aqui, irmão: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, Deus já nos outorgou a salvação é por graça, pela graça sois salvos, mas agora ele diz o quê? Que nós desenvolvamos a salvação. Ele já nos deu, mas manda você desenvolver. O que é desenvolver a salvação, pastor? É não viver por obras. É não viver por obras, é viver por fé. Olha o versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha o contexto dessa palavra. O que é desenvolver a salvação? Fazei tudo sem murmurações nem contenda. Ou seja, se Deus está realizando no teu coração o querer e o realizar, irmãos, faça sem murmurações. Se Deus está colocando em você o desejo de congregar, de vir à igreja, de crescer no conhecimento de Deus, faça isso com alegria, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta,
na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quer dizer, se eu não desenvolver a minha salvação, eu vou ser uma luzinha apagada nesse mundo. A luz, se desligar ali o interruptor, o que adianta? Não resplandece, não ilumina. Jesus disse: vós sois luz do mundo. Se você fica só em prática das obras da lei, como os crentes na maioria vivem, você não é luz de nada. Você não é luz coisa nenhuma. Por isso que ele disse lá: removerei o teu candeeiro. O que é remover o candeeiro? Olha, eu vou afastar você, você não vai iluminar mais nada aí fora. Você está apagado, você não tem brilho, você não tem luz. Então desenvolver a salvação é aquilo que Pedro disse à igreja: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gálatas capítulo 5 versículo 4. Gálatas 5:4. Diz assim a palavra. É outro texto que eu vou mostrar para você, meu irmão, muito usado para contradizer a verdade de Deus. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Está vendo aí, pastor? Pessoa pode estar em Cristo e se desligar de Cristo e ir para o inferno. Irmão, não é isso que ele está falando aqui. Ele diz: de Cristo vos desligaste. Quando é que uma pessoa se desliga de Cristo? Ele disse: decaístes da graça. Decaíste da graça decaíste. Ele não disse perdeste a salvação. O que é decair da graça? É você começar a viver uma vida por obras da lei, por obras da carne, e não a vida por fé. Toda pessoa que vive uma vida de obras, ela decaiu da graça de Deus, tornou a viver debaixo da lei. Eu não posso cair da graça salvadora, daquela graça que me outorgou a salvação, porque a salvação é dom de Deus, e a Bíblia diz: os dons e as chamadas são irrevogáveis. Olha, João capítulo 1, você vai entender melhor ainda agora. Abra no livro de João, por favor. João capítulo 1, versículo 16. O Senhor Jesus disse assim: porque todos nós, diga todos nós, temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. O que significa graça sobre graça? O que é esta primeira graça? É aquela que Paulo disse aos Efésios: pela graça sois salvos. É a graça que Deus te concede para a vida eterna, a tua salvação, que é eterna, não revoga, não muda. E qual é essa segunda graça? Graça sobre graça. É você viver uma vida vitoriosa. É quando você vive por fé, é quando você vive segundo o evangelho da graça de Deus. Os nossos irmãos da lei, eles são salvos, eles são eleitos, eles são predestinados, mas eles só vivem a primeira graça, a salvação. Mas eles não vivem uma vida vitoriosa. Você vê como a maioria dos crentes vive uma vida de derrota, de fracasso, problemas, crises, não prosperam, dificuldades mil, né? Não tem alegria, escravos de doutrina, uma tragédia. Vivem somente a primeira graça. A segunda graça, que é esta vida vitoriosa, somente aqueles que abraçam a graça de Deus podem viver. Então você vê que decair da graça, o que é isso? É decair da segunda graça. É você deixar de viver uma vida vitoriosa para viver uma vida de fracasso segundo as obras da lei. Se desliga de Cristo, se desliga da graça que te faz viver uma vida sobremodo excelente. Na epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Olha, também se usa muito isso aqui para amedrontar o povo de Deus, dizer que a salvação se perde, que a pessoa vai para o inferno. Diz assim a palavra: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos
tão grande salvação. Mas está vendo aí, pastor? Olha como a salvação pode se perder. Irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Não pode perder salvação. Jesus disse: das minhas mãos ninguém os arrebatará. Esse eu não mudo, eu não nego. Aquilo que eu prometi a Davi, eu mantenho. Então Paulo está falando aqui de quê? Do ministério angelical. Ele está falando do ministério dos anjos. Este capítulo 2 é que fizeram, você sabe que o texto grego original, ele não é separado em capítulo nem em versículo. Isso foi feito depois. E quando dividiram esse capítulo está ligado ao versículo 14 do capítulo 1. Ele vem falando aqui do contexto dos anjos, do ministério dos anjos, que Deus criou anjos, e ele diz: não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Paulo está fazendo uma afirmativa. Paulo está dizendo: olha, Deus criou anjo, os anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui, diga amém. Então eles foram criados para isto. Então ele está dizendo: olha, se você negligenciar estas verdades, se você não mantiver a tua confissão, essa negligência aqui se refere aos anjos de Deus que atuam em nosso favor, quando nós confessamos com a nossa boca aquilo que a Bíblia diz que é. Então, se você negligencia esta grande salvação, você vai viver uma vida de problemas. Se você, na hora que enfrenta uma dificuldade, você não tem a fé de dizer: anjos de Deus, em nome de Jesus, ministre em meu favor nesta hora, você está negligenciando esta grande salvação que Deus pôs em teu favor. Os anjos de Deus estão aí agindo, meu irmão. Eles estão aí trabalhando a toda hora, a todo instante. Mas você tem que manter a tua confissão. Quando você confessa aquilo que a Bíblia diz que é, os anjos honram a palavra de Deus. Eles estarão prontos para servir você em nome de Jesus. No capítulo 6 de Hebreus, vamos adiantar um pouquinho só. Capítulo 6, versículo 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, diga aí, caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha, meu irmão, você não imagina quantos filhos de Deus estão hoje aí fora no mundo, desviados da igreja, vivendo uma vida de angústia, de desespero, de dor, porque alguém um dia disse: olha, é impossível te renovar. Você pecou, você cometeu uma falha, acabou. Deus agora não quer mais nada com você. Agora não tem mais chance de você tornar para Deus. E a pessoa, coitada, se sente pior do que o lixo. Mas não é isso que aqui está falando. Aqui Paulo está dizendo aos irmãos hebreus, aqueles que não tinham progredido no conhecimento de Deus, Paulo está, aqueles que tornaram para a lei, ele disse: olha, aqueles que uma vez foram iluminados, Paulo pregou a graça, eles conheceram a graça, mas houve uma turma que tornou para a lei de Moisés outra vez, decaíram da graça para a lei. Então aqueles que foram iluminados, aqueles que conheceram a verdade da graça, os mistérios de Deus, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus. Qual é a boa palavra de Deus? O Evangelho que Jesus revelou a Paulo. Os poderes do mundo vindouro, e caíram. Aqui não diz e pecaram, porque se cair é pecar, então todos nós estamos fritos. Que a Bíblia diz que todos nós pecamos. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e torna a palavra de Deus mentirosa. E caíram. Caíram de onde, pastor? Da graça para a lei.
Foi o que aconteceu com a parte dos hebreus. É impossível outra vez renová-lo. Por que é impossível outra vez renová-lo, irmão? Porque a renovação só acontece uma vez. Uma vez que Deus te renovou com o Espírito Santo, isto é para sempre. Não vai renovar outra vez. Ele disse: estão de novo crucificando para si o Filho de Deus. Porque se você deixa de viver por fé, se você não acredita que Jesus na cruz do Calvário te aperfeiçoou para sempre, que o teu espírito está perfeito, e você passa a acreditar que tem que sacrificar, porque senão perde a salvação, tem que fazer jejum, porque senão eu enfraqueço o meu espírito, tem que pagar o preço, então você está dizendo que tudo que Jesus fez foi em vão, não adiantou nada. Então você vai querer crucificar para você mesmo de novo o Filho de Deus. Não pode, porque Jesus já veio uma vez e não vai vir outra vez morrer em favor de ninguém mais. Em favor de quem ele tinha que morrer, já morreu em favor dos predestinados, e todos os predestinados estão salvos uma vez, salvos para sempre. É impossível outra vez renová-lo, porque tudo que Deus faz na nossa vida é para sempre, é eterno. Nem os teus possíveis pecados, irmão, pode anular a tua salvação. Se você cair numa situação de pecado, não deve cair, tomara que você nunca caia, você vai receber de Deus correção, disciplina e açoite. Todavia, você não deixa de ser filho de Deus. Ele não apaga o teu nome do livro da vida. É absolutamente possível. Ele diz que a terra, o que é esta terra aí? A vida, o ser, o Filho de Deus, que absorve a chuva. O que é a chuva? A palavra, que cai sobre ela frequentemente e produz erva útil para aquele por quem é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, aquele que abraça a palavra, aquele que crê na palavra, aquele que vive por aquilo que está escrito. Mas ele diz: mas se produz espinhos e abrolhos. O que é espinhos e abrolhos? É a pessoa que deixa de viver por fé para viver por obras. Está jejuando, irmão, está produzindo espinhos e abrolhos. Está pagando preço, está produzindo espinhos e abrolhos. Ele já pagou todo o preço. Está querendo derrotar o diabo, está produzindo espinhos e abrolhos, porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Está com medo de perder a salvação, está produzindo espinhos e abrolhos. Ele disse: esta é rejeitada e perto está da maldição. Que maldição? A maldição da lei. Todo aquele que vive debaixo das obras da lei vive debaixo de maldição, e o seu fim é ser queimada. O que é esse ser queimado aqui? É você viver uma vida sem ter direito, irmãos, de desfrutar dos benefícios de Deus. Tomemos por exemplo os nossos irmãos judeus. É a nação eleita, é o povo eleito de Deus. Você vê como é que os nossos irmãos judeus vivem? Eles ouviram esta palavra. Frequentemente essa chuva caiu sobre eles. Paulo ficou rouco de se esgoelar para pregar para eles a graça. E eles só produziram espinhos e abrolhos. Não, que conversa é essa? Se não circuncidar, se não cumprir os costumes da lei de Moisés, não pode ser salvo, não tem direito à salvação. Foi rejeitado da graça de Deus. Estão hoje debaixo de maldição, maldição da lei, e o fim é ser queimado. Paulo disse: serão salvos, mas como que pelo fogo. Amém? E eu quero terminar a mensagem nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Diz assim a palavra: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aí ele diz: está vendo? Se a pessoa viver deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício nenhum por ela. Vai para o inferno. Mas aqui não está falando de inferno. Mas aí está falando expectação horrível de juízo e fogo vingador. Irmãos, tem que ler o contexto da palavra. Mais uma vez Paulo está falando aqui acerca da graça de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 28: sem misericórdia
morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés era apedrejado. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele está dizendo, olha, se você rejeitar a graça, se você rejeitar aquilo que Jesus fez por você na cruz, você está calcando aos pés o Filho de Deus. Se você disser que o demônio está aí e que pode entrar em você ainda, você está calcando aos pés o Filho de Deus. Se você disser que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente para você, você está calcando aos pés do Filho de Deus. Você está profanando o sangue da aliança. Se você passa a se envolver com as obras da lei, você está ultrajando o Espírito da graça. Qualquer tipo de obras, qualquer um tipo de obras que você queira fazer na tua carne, ultraja o Espírito da graça. E ele disse, olha, quem fizer isto, está pecando deliberadamente. Está rejeitando o novo pacto de melhores e superiores promessas que Deus estabeleceu. E aí o que é que acontece com essa pessoa? Ela sente uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, fogo consumidor, prestes a consumir os adversários. Ou seja, isso é uma coisa que acontece na mente. A pessoa sente uma expectação horrível, ela se sente como se estivesse rejeitada por Deus, ela se sente desamparada. É a disciplina de Deus, meu irmão. Toda pessoa que conhece a graça de Deus e rejeita a graça, nunca mais ela vai viver uma vida de paz. Não adianta. Ela vai sempre sentir isso aqui, ó. Uma expectação horrível de juízo. Ela sente até que perdeu a salvação. Ela sente, é aquela pessoa que sente que está com câncer, mas não está com câncer. Você compreende? Sente que está sendo desprezada, mesmo que ninguém a despreze. Não tem pessoas que são assim? Se sentem rejeitadas, se sente, né, desprezada por todo mundo, mas ninguém está rejeitando, ninguém está desprezando, mas ela sente isso. E ela vive infeliz, ela entra em depressão, ela vive uma vida angustiada, e é horrível viver desta forma. É isso que ele está falando aqui. E eu termino a mensagem com o versículo 29, desse mesmo capítulo, que diz: nós, porém, aleluia, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, e principalmente aqueles que abraçam a graça de Deus, não retrocedem para a perdição da lei. Não retrocedem para o mundo, não retrocedem para o engano, não retrocedem para as doutrinas dos homens, não retrocedem para as heresias, não retrocedem para os falsos ensinamentos. Ele abraça esta fé, que é dom de Deus, esta verdade, e ele vive neste mundo como mais do que vencedor. Você crê nisto? Você recebe esta palavra? Então diga graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.